Você já ouviu falar sobre razão usada? Bom, antes de tudo, de onde vem esse nome? Essa razão foi proposta por um psicólogo chamado Marcel Losada. E ele estava interessado em descobrir como as emoções positivas e negativas afetavam a performance de equipes. Ele fez um estudo junto com a equipe dele, com por volta de 60 times empresariais, em que eles avaliaram as afirmações que esses times faziam numa reunião de planejamento estratégico anual. E aí, eles começaram a classificar essas afirmações entre positivas, negativas ou neutras. E no final do estudo, eles identificaram que as equipes que tinham uma razão de 3 emoções positivas ou afirmações positivas para uma negativa, eles estavam prosperando muito mais do que os que estavam com uma razão mais baixa ou mais voltada para o lado negativo. Essas pessoas também, elas tinham um interesse maior na equipe, então eles faziam mais perguntas, eles não estavam só interessados em colocar o seu ponto de vista, mas também saber o de toda a equipe, não era aquela coisa de, quando vai ser a minha hora de falar? Então, esses times estavam performando muito melhor e a empresa estava prosperando muito mais. E aí, com esse resultado, as pesquisas foram também se voltando para relacionamentos pessoais, não só no ambiente de trabalho, mas também em casa, entre pais e filhos, entre casais, entre até amigos, né? E foi se descobrindo como essa razão afetava nas relações interpessoais. Tem um estudo que fala que casais que têm uma razão de 5 para 1, 5 emoções positivas para uma negativa, tem um relacionamento muito mais sólido do que casais que, por exemplo, têm uma de 3 para 1. Esses casais conseguem se manter muito mais felizes no relacionamento do que os outros casais que não têm. Casais que têm uma razão de 1 para 1 já são casais que estão praticamente se encaminhando para um divórcio, por exemplo. E essa razão também serve para pais e filhos. Sabe-se hoje também que essa razão entre pais e filhos, para você educar o seu filho, é ideal uma razão de 6 emoções positivas para uma negativa. E quando eu falo de emoção, pode ser tudo, não é só a comunicação verbal de falar um elogio, de falar alguma coisa boa, mas também um sorriso, um abraço, alguma demonstração de carinho, alguma demonstração de reconhecimento, no caso de uma empresa, por exemplo. Então a gente pode ir trazendo todas essas coisas para todos os nossos relacionamentos, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. As crianças que são os pais tratam, né, essa relação de 6 para 1, elas são muito mais saudáveis, conseguem ter uma estrutura emocional muito maior quando elas crescem, tanto emocional quanto intelectual. Então a gente pode ir olhando realmente para como a gente está levando os nossos relacionamentos. A gente está sempre criticando, sempre exigindo, sempre focando nas coisas negativas, ou a gente também está se preocupando em ver as coisas positivas, em ver o lado legal das coisas. E quando a gente sabe disso, né, a gente vê que como as coisas negativas têm um peso muito grande, como a gente tende a focar, como a gente tende a olhar para o lado negativo com um peso muito maior do que o positivo. Por isso essa razão é mais elevada para o lado positivo, né? A gente tem que tentar notar mais as coisas positivas que estão acontecendo ao nosso redor, com as outras pessoas, saber reconhecer as coisas boas que essas pessoas têm, porque muitas vezes a gente está focado no negativo, em apontar os erros, em apontar as coisas que não estão certas, e a gente esquece de alimentar o que é positivo, que é muito importante também para qualquer relacionamento, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua casa. Então agora eu tenho que começar a ver todo o lado positivo e só ver o lado positivo das coisas e procurar quanto mais coisa positiva, mais eu vou ser feliz, mais eu vou prosperar. Calma. Também foi descoberto nesses estudos que uma razão muito alta para o lado positivo, por exemplo, 11 para 1, 13 para 1, também é prejudicial. Porque as pessoas ficam mais deslumbradas, elas perdem o senso de realidade. Então, é importante, sim, saber olhar para o lado positivo,
mas com calma. A gente precisa saber qual que é a realidade, qual que é o chão que a gente está pisando, para saber se realmente tem coisas que precisam ser melhoradas. Se a gente só ficar olhando pro positivo, a gente nunca melhora, a gente nunca vai crescer, porque são os problemas que fazem a gente crescer também. O que a gente pode tirar disso, né? O que a gente pode trazer para nossa vida na prática? A gente pode escolher como a gente está levando os nossos relacionamentos. E não é muito melhor quando você consegue ver as coisas positivas no seu ambiente, nos seus relacionamentos? Um relacionamento, por exemplo, que você só critica, só sabe apontar erros, qual a chance disso dar certo realmente, né? Então a gente tem que saber, claro, saber o que está errado e corrigir. Por isso a proporção 3:1 e não 3:0, ou 5:1 e não 5:0. Né? Esse problema, essa crítica é importante para o crescimento, é importante para gerar criatividade, é importante para inúmeras coisas. A gente não está falando de zerar as coisas negativas. E então vamos tentar trazer mais coisas positivas, olhar de uma forma mais leve para as coisas e saber identificar o que é bom no outro também, porque isso com certeza aumenta a performance nas empresas, pode ter melhoras enormes nos seus relacionamentos. Então, por que não tentar, né? Bom, então, por que não cultivar nossos relacionamentos de uma forma mais positiva? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer lugar. Por que não olhar para o lado mais positivo e levar as coisas de uma forma mais leve e mais prazerosa também, consequentemente? Você vendo as coisas positivas, também você vai ver melhoras nos seus relacionamentos interpessoais. Bom, essa era a minha mensagem para hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se achou que é válido, compartilha, comenta, me deixa saber o que você tá achando. É isso então, um beijo e até a próxima!